Olá! Você sabia que se você tem mais de 50, seus músculos estão literalmente em risco? Não sei se você já percebeu, mas com a idade vai ficando mais difícil manter o pique, a vitalidade e a força de antigamente. Isso tem a ver com os nossos músculos. A sarcopenia, que é a perda da massa e força muscular relacionada à idade, aumenta o risco de quedas, de doenças e até de morte precoce. Mas a boa notícia é que podemos reverter esse quadro e até mesmo ganhar massa muscular, mesmo depois dos 50. Nesse vídeo vou compartilhar com você as dicas práticas e eficazes para escapar de sarcopenia e se manter mais forte. Vou falar dos melhores exercícios que você deve fazer, da alimentação correta, dos suplementos comprovados e no final você vai fazer um teste para ver se você corre risco de morrer antes da hora. Está curioso? Então fica comigo até o fim, porque você vai descobrir como turbinar sua saúde e se sentir mais forte que nunca. Mas antes de vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber todas as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E me conta, você tem dificuldade de ganhar massa muscular? Está perdendo seus músculos? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Você já decidiu se você quer ter uma vida com autonomia na terceira idade ou prefere enfrentar as dificuldades que vêm com a perda de força e massa muscular? Porque não ache que ter músculos ou perder músculos, a sarcopenia, é apenas uma questão estética. Não é! Quando você perde os músculos, você tem maior risco de quedas, de fraturas, porque com o músculo forte você tem mais equilíbrio, mais estabilidade e os ossos são mais fortes. Você consegue fazer as tarefas diárias sem dificuldade, carregar a sacola de compra, varrer a casa, subir escadas, colocar a mala de mão no compartimento do ônibus ou do avião, ou mesmo levantar-se da cadeira sem ajuda. Uma pessoa com menos massa muscular vai depender mais dos outros, até para atividades básicas como se vestir, tomar banho, vai perdendo a autonomia, que é algo tão importante. Quando eu converso com os meus pacientes, um dos maiores medos deles é perder a autonomia, depender do filho, do neto ou mesmo de uma empregada. Isso diminui a autoestima, afeta até a saúde mental, aumentando depressão e ansiedade, e também essa pessoa vai se isolar, agravando ainda mais a situação. E não é só na parte emocional que mexe, também na saúde como um todo. Quem tem menos músculos é mais frágil, o metabolismo fica mais lento, aumenta doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão. A capacidade pulmonar não vai ser mais a mesma, vai ter problemas circulatórios, cardíacos, de imunidade e aumenta até seu risco de demência. Abrindo parênteses aqui, um dos grandes fatores das mulheres terem o dobro de demência dos homens é devido a elas terem menos músculos. Quem tem menos massa muscular tem um declínio acelerado da função executiva. E veja, é um fator de risco modificável, ou seja, dá para reverter. A escolha está nas suas mãos. Por que com a idade perdemos músculos? Com as mudanças hormonais, que é do hormônio do crescimento, testosterona, inflamação crônica de baixo grau, também pode contribuir. As doenças crônicas, medicamentos, alteração da dieta, no sono, mas o principal é a redução da atividade física. Sem estímulo vai atrofiar. Normalmente vamos perdendo massa muscular devagar a partir dos 30 anos. E isso acelera bastante, depois de 50 podemos chegar a 2% ao ano. 13% das pessoas com 60 anos ou mais têm sarcopenia, chegando a quase 50% de pessoas com 80 anos ou mais. Mas isso pode ser modificado. A pessoa tem capacidade de ganhar massa muscular em qualquer idade. Quais são os sintomas da sarcopenia? Feche seus olhos e pense em um idoso velhinho. O que você enxerga? Uma pessoa curvada, magrinha, com uma bengala, andando lentamente e sem muita firmeza. Tá aí, você enxergou os sintomas da sarcopenia, que é a perda de vigor físico, dificuldade em realizar atividades do dia a dia, caminhar lentamente, equilíbrio precário com aumento das quedas, diminuição do tamanho muscular e dificuldades para subir escada. Mas veja, eu tenho muitos, dezenas de pacientes que têm mais de 80 que não são assim. Semana passada eu conversei com um que andou de balão com seus 87 anos. Como essas pessoas conseguem envelhecer tão bem? Como elas mantêm a sua autonomia, a sua independência? Esse paciente, por exemplo, nunca internou na vida. Também tive um paciente que faleceu menos de um mês antes de completar 100 anos, que também nunca tinha internado e estava todo durão, forte.
Como eles conseguem chegar tão bem lá, riscando aquela imagem que temos de um idoso frágil, substituindo por um idoso forte? Como? Quais os passos mais importantes para ganhar massa muscular e prevenir essa sarcopenia, especialmente se você tem mais de 50 anos? Fazer exercício, você não vai ganhar massa muscular parado, comer direito, descanso adequado, suplementação se necessário. Vamos de item por item. Quais são os melhores exercícios para envelhecer bem? Fazer exercícios físicos melhora a qualidade de vida, não só do idoso, do jovem também. Quando você faz exercício, você não melhora só seus músculos, você melhora seus ossos, seus vasos sanguíneos, seu coração, seus pulmões, seu cérebro. Vai ter menos risco de infarto, de derrame, de demência, até de câncer. E se você já teve câncer, vai te proteger ainda mais, evita a recorrência. Um estudo americano com mais de 150 mil pessoas na faixa de 60, 70 anos, viu que aqueles que faziam exercício tinham um risco 47% menor de morrer por qualquer causa ao longo dos 9 anos seguintes do que aqueles que não eram ativos. E olha, esqueça a ideia de que a idade é um obstáculo. Você pode começar a fazer exercício físico em qualquer idade. Será que você deve focar em aeróbico ou puxar peso? Nos dois. Vai ser um conjunto de aeróbico que faz você respirar mais rápido e forçar o coração, e musculação que faz você manter seus músculos ou ganhar mais músculos e força em conjunto com exercício de flexibilidade que vão prevenir o encurtamento muscular. Por que puxar peso? Quando você levanta peso, suas fibras musculares passam por pequenos danos. O corpo então precisa reparar esses danos. Quanto maior a resistência que você coloca no músculo, maior é o dano e mais o corpo precisa trabalhar para reparar. É por causa dessa reparação que o músculo cresce e fica mais forte. Se você não fizer um esforço a mais do que está acostumado, sabe o que vai acontecer? Vai começar a formar gordura dentro do seu músculo. Sabe aquela carne que você compra toda marmorizada, uma carne premium, que é bem macia? Pois é, eles deixam o pobre boizinho confinado e a gordura se infiltra entre as fibras musculares. Para comer é gostoso, mas se fizer parte do seu músculo, faz um mal danado. Um professor de Yale, que estuda isso, Gerald Schumann, diz que é isso um dos principais fatores para a resistência insulínica e diabetes. Tá aí o motivo dos idosos terem mais chances de terem diabetes. Por isso, tem que pegar peso. Mas tem que ser na academia? Não exatamente. Se você não tem dinheiro para academia ou nem gosta do ambiente, você pode acrescentar exercício e peso às suas rotinas diárias. Por exemplo, carregar sacolas mais pesadas do que o normal de compras, se exercitar com elásticos, fazer exercícios que usam o seu próprio peso corporal, como fazer abdominais, flexões de braço, agachamento, barra e até yoga, pilates e tai chi. Mas fazer musculação é mais fácil. Dá para aumentar a resistência que seus músculos precisam. E olha, se for praticar musculação, assim como qualquer outro exercício, melhor com o acompanhamento e orientação de um profissional especializado em educação física, para você tirar o maior proveito do exercício, além de ele te ajudar a controlar a amplitude do movimento, para não sobrecarregar as articulações. Você fazendo exercício para ter mais saúde e sair lesado, machucado, não dá. Além de fazer os ajustes que você precisa. Se não estiver ganhando força e massa muscular, o seu treinador pode aumentar o peso que você puxa, ou seja, aumentar a carga, ou o número de repetição em cada série. Você levantava 10 vezes, agora tem que levantar 15. Ou o número de séries, ao invés de 3 séries, fazer 4. E também pode pedir para fazer o exercício mais lentamente para forçar mais esse músculo. Com supervisão é melhor. E os exercícios aeróbicos? Você deve saber que atividades aeróbicas são importantíssimas para o nosso coração, nossos pulmões, ou seja, capacidade cardiorrespiratória. Se você estiver destreinado, qualquer coisinha você se sente cansado. Mas não é só isso, você também faz aeróbica para gastar energia. Mas qual é o melhor aeróbico para você? Depende do seu condicionamento físico. Se você está totalmente sedentário, melhor uma caminhada do que uma corrida. Não tem tanto impacto nos joelhos, você não precisa estar com uma boa forma física, você não precisa gastar dinheiro como uma bicicleta. Bicicleta às vezes pode ser cara. Você só precisa de um par de tênis e um lugar para caminhar. Claro, se você acha a caminhada muito parada para você, a corrida vai queimar mais calorias, mas vai ter mais impacto nas articulações e também vai requerer uma melhor preparação física.
Quanto mais forte o exercício, mais o seu corpo queimará energia. Se seu joelho reclama, e mesmo assim você quer um exercício mais intenso, caminhada, a bicicleta vai bem. Não tem muito impacto nas articulações e tem o benefício de você sair ao ar livre, sentir os cheiros das árvores, das plantas e também o sol no seu rosto. Tem também natação, hidroginástica, elíptico. Todos eles, sem exceção, são benéficos para a sua saúde cardiopulmonar. Se você tem pouco tempo, eu não tenho 1 hora, não tenho 40 minutos, um exercício de alta intensidade, o HIIT, High Intensity Interval Training, pode ajudar. Em pouco tempo você consegue atingir seus objetivos. Pode pular corda, pode andar e correr na rua, intercalar forte e fraco, também na bicicleta ergométrica. É bom para a pressão, é bom para queimar calorias, é bom para os músculos. Claro que para você fazer uma atividade física mais intensa, você precisa passar por um médico para ele te avaliar. Quanto de exercício físico você deve fazer? Pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física aeróbica intensa. E isso é o mínimo, viu? E você vai ter que intercalar e puxar peso. E como melhorar a sua flexibilidade? Com o envelhecimento ocorre uma perda natural de flexibilidade devido a mudanças nas articulações, músculos e tendões. Quem é mais flexível tem melhor amplitude de movimento, permitindo que realize atividades diárias com mais facilidade, como se vestir, levantar objetos e se abaixar. Sem contar que previne lesões, melhora a postura e o alívio das dores articulares. É importante alongar por 15 a 30 segundos, focando nos principais grupos musculares, como pescoço, ombros, costas, peitoral, braços, pernas e quadris. Ou também pode ser yoga, pilates. Mas não se esqueça de aquecer antes de alongar e respeitar seus limites. É só exercício? Não. Alimentação é o combustível para seus músculos. Por isso que você vai ter que esquecer as calorias vazias. Você precisa fornecer os nutrientes certos para seus músculos cresçam. Coma comida de verdade. Deixe de lado os alimentos industrializados, fast food, tudo que inflama o seu corpo. Priorize alimentos frescos e naturais, como se estivesse adubando uma planta, que ela cresça forte e saudável. Lembre que seus músculos precisam da sua atenção constante. Proteína é essencial, proteína é o tijolo que constrói seus músculos. Se você quer que eles cresçam, precisa comer mais proteínas. Adultos com mais de 50 anos devem consumir pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Essencial para a reconstrução e reparo muscular. E pode ser até um pouco mais que isso, 1,6, 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Mas escolha fontes de proteína de alta qualidade. Ovos são ótimos para os músculos, assim como iogurte, leite, carne vermelha, peixes como sardinha, atum, salmão, além da mistura do arroz com feijão. E sabe o que é interessante? As proteínas vegetais têm uma vantagem especial, principalmente para os idosos. Diferente das proteínas animais, elas não sobrecarregam tanto os rins. Isso é importante porque à medida que envelhecemos, nossos rins podem se tornar mais sensíveis e menos eficientes. Proteínas vegetais, como as encontradas em lentilhas, grão de bico, quinoa, tofu, fornecem aminoácidos necessários para a reparação muscular, sem causar o mesmo nível de estresse renal que as proteínas animais podem causar. Além disso, essas fontes de proteínas vegetais são ricas em fibras, vitaminas, minerais, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada e saudável. Carboidratos também são importantes. Carboidratos fornecem energia para seus treinos e ajudam a construir músculos. A quantidade ideal varia com a intensidade de treino, mas geralmente 4 a 7 gramas por quilo de peso por dia já está valendo. Frutas como banana, maçã, laranja, vegetais como batata doce, mandioca, beterraba são ótimas opções. Beterraba, por exemplo, pode até aumentar sua força durante o treino. Se você não gosta de beterraba, a rúcula também é uma ótima opção. Gorduras boas, importantes para a produção hormonal e absorção das vitaminas. Consumir 20 a 35% das calorias diárias provenientes de gorduras saudáveis. Abacate, azeite de oliva, nozes, castanhas. Gorduras saudáveis e não fritura, tá bom? Comer muitas fibras, comer direito é importante para a sua microbiota intestinal. Uma flora intestinal saudável é importante para a sua saúde muscular. Alimentos fermentados como iogurte, kefir, probióticos, especialmente Lactobacillus reuteri, podem ajudar a manter sua flora intestinal em equilíbrio.
E olha, uma coisa muito importante e negligenciada é o descanso muscular. É no sono o momento em que seus músculos crescem. É no sono, no descanso, que suas fibras musculares são reparadas. Dormir bem é fundamental para a recuperação e crescimento muscular. Tente dormir de 7 a 9 horas por dia. Evite cigarro, álcool, fumar e beber prejudica a saúde muscular. E os suplementos? Você precisa gastar dinheiro com eles? Eles são extra, não são o principal. O principal é o que eu falei. Se você já está comendo bem, treinando e dormindo o suficiente, talvez você não precise dos suplementos. Mas se quiser um empurrãozinho extra, a creatina e a whey protein podem ajudar no ganho de massa muscular. A whey protein pode ser útil para atingir as necessidades diárias de proteína, especialmente para quem tem dificuldade em consumir a quantidade recomendada através da alimentação. Pode ser whey vegano, já serve. Creatina, já fiz um vídeo sobre creatina, vou deixar o card lá no final. Creatina também ajuda a aumentar a força e massa muscular, além de melhorar o desempenho em exercício de alta intensidade. Outros suplementos como BCAA, glutamina, beta-alanina podem funcionar, mas a eficácia deles é menos comprovada. Quanto tempo leva para ver os resultados? Isso varia de pessoa para pessoa, dependendo da genética, da intensidade do treino, da dieta. No entanto, é possível notar mudanças significativas em força e volume muscular dentro de 8 a 12 semanas. Lembre-se que o crescimento muscular é um processo gradual e exige paciência e dedicação. E agora o teste final, que é bem simples de fazer, você só vai precisar de um relógio. Pode ser o relógio do seu celular aí. Fique descalço para maior estabilidade. Escolha um ambiente seguro, de preferência perto de uma parede ou de uma cadeira, caso precise de apoio. Fique em pé, com os dois pés juntos e os braços do lado do corpo. Mantenha a cabeça erguida e olhe para frente. Use um cronômetro ou peça para alguém contar os 10 segundos para você. Faça a pose parecida com a do flamingo, mantendo-se apoiado em um só pé e dobrando o outro joelho em 90 graus, de modo que a coxa fique paralela ao chão. Se você consegue ficar por pelo menos 10 segundos nessa posição, repita o teste com a outra perna para avaliar o equilíbrio de ambos os lados do corpo. Conseguiu fazer? Passou no teste? Um estudo 2022, publicado no British Journal of Sports Medicine, pediu para pessoas entre 51 e 75 anos que se equilibrassem nessa pose do flamingo por 10 segundos. Resultado, 20% dessas pessoas falharam. E após 7 anos de acompanhamento, os cientistas descobriram que aqueles que falharam no teste tinham um risco de 84% maior de morrer do que as outras pessoas que passaram no teste. Mas por que essa pose é importante? Porque mostra a sua força muscular, assim como o seu equilíbrio e propriocepção, a capacidade do corpo de sentir sua posição no espaço. E a usamos o tempo todo em nossas vidas, seja ao sair do carro, a subir escadas. As quedas são entre as principais causas de morte de pessoas com mais de 65 anos. Se você não passou no teste ou está tendo dificuldades, calma, temos tempo. Faça exercícios, fortaleça seus músculos, coma direito e pratique exercícios que melhoram seu equilíbrio, como yoga, tai chi, pilates. O importante é sempre melhorar, progredir e não atrofiar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre creatina, já que estamos falando sobre músculo, e minha playlist dos melhores alimentos para a sua saúde. Tem linhaça, ora pronobis, alecrim, cúrcuma, alho. Se você gosta de aprender sobre esse tipo de conteúdo, você vai aproveitar. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!